Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos resolver mais uma questão aqui hoje. Dessa vez, uma questão do tópico de física, volume 2, tá bom? Falando um pouquinho sobre propagação do calor, que é justamente o tópico 2 desse livro. Aí eu estou usando a edição de 2014 desse livro, que é a edição Connect, tá bom? Vamos nessa. Questão de número 41. Um vestibulando estava na cozinha de sua casa quando resolveu realizar uma experiência de trocas de calor que seu professor de física havia proposto. Para tanto, utilizou um caldeirão, uma garrafa de vidro, água e sal. Colocou água no caldeirão e no interior da garrafa de vidro. O caldeirão foi colocado sobre a chama do fogão e a garrafa, que estava aberta, teve seu gargalo preso a um barbante, que, esticado, a mantinha afastada do fundo do caldeirão, porém mergulhada na água. Após alguns minutos, ele observou que a água do caldeirão entrou em ebulição a 100 graus Celsius, mas a água do interior da garrafa, que também estava a 100 graus Celsius, não fervia. Esperou mais alguns minutos e colocou um punhado de sal na água do caldeirão. Pouco tempo depois, notou que no interior da garrafa, que a água no interior da garrafa entrava em ebulição. Aí vamos lá. Letra A. Por que, mesmo estando a 100 Celsius, a água da garrafa não fervia? Vamos nessa, cara. Aqui eu criei uma representação, tá? Não das melhores, mas do que está acontecendo, né? A gente tem um caldeirão que tá aqui de vermelho, temos a água dentro do caldeirão, uma garrafa que eu desenhei aqui de branco, tá? Tá meio feinha, mas ok. E a água dentro da garrafa. E aqui de amarelo eu representei a chama do fogão, beleza? Tranquilo. Então a letra A ela pergunta basicamente por que que, mesmo estando a 100 graus Celsius, ou seja, as duas águas estão a 100 graus Celsius, mas apenas a água do caldeirão está fervendo. E aí, pessoal? Isso aqui acontece, tá? Vou explicar. Porque justamente não há troca de calor. Então, a água do caldeirão entrou em ebulição. Significa que ela fica estável ali a 100 Celsius até que toda essa água seja é, vire vapor, tá? Passe para o estado gasoso, tá bom? Então, enquanto está ocorrendo a ebulição, a água no interior do caldeirão ela está com a temperatura estável. Isso considerando que a água ela esteja pura, tá bom? Então, como não falou aqui sobre nenhum tipo de impureza e tal, então considerando que a água é pura, ela vai ficar estável. Se ela está estável e a água que está dentro da garrafa também está a 100 Celsius, então ocorreu um equilíbrio térmico aqui. Lembrando que o calor ele só flui se você tem uma diferença de temperatura entre dois corpos. Como os dois corpos estão com exatamente a mesma temperatura, a água que está dentro da garrafa não recebe mais calor para que ela entre em ebulição. Então, basicamente, ela chegou ali a 100 Celsius, entrou em equilíbrio térmico com a água do caldeirão e acabou. Não acontece mais mudança de estado por causa disso, tá bom? Ela não avança no processo de ebulição por causa desse motivo. Então, explicado a letra A, vamos para a letra B. O que ocorre com a temperatura de ebulição da água quando acrescentamos sal? Isso aqui, galera, basicamente é um conteúdo que a gente vê na química, na verdade, na parte de soluções. Eu acho que em física também, mas eu não lembro de ver com tanta clareza assim quanto em química, que é as propriedades coligativas. São, na verdade, as propriedades coligativas, né? Mais precisamente a ebulioscopia. O que acontece? Quando a gente acrescenta ali um soluto, numa solução de água pura, né? E basicamente a gente coloca essa água para entrar em ebulição, a gente vai notar que a temperatura para ela entrar em ebulição vai ser ligeiramente maior do que o normal, caso ela estivesse pura. Isso acontece porque, galera, o sal, né, que é um soluto iônico, né, o que acontece? O sal é um soluto iônico e ele interage com a molécula de água que é polar. Então, uma parte da energia que está sendo fornecida para a água, que seria utilizada para que ela entrasse em ebulição, vai ser desviada no sistema para manter a interação das moléculas de água com o sal, tá? Com os íons do sal. Inclusive, é isso que faz com que o sal ele seja dissolvido na água, tá? Ele seja solubilizado e, por exemplo, o óleo não, tá? Porque o sal ele é um composto iônico que interage com as moléculas da água que são polares, tá? Então, vai ocorrer ali uma atração entre partes do íon, né? E os polos da molécula de água. E aí, isso vai fazer com que o sal né, ele fique suficientemente afastado para ficar dissolvido, tá bom? Então, se isso acontece, você vai precisar de uma energia maior para que esse líquido, essa água, ela entre em ebulição agora, já que uma parte dessa energia que está sendo destinada para a ebulição está sendo desviada para a manutenção da interação
ali molecular da água com sal. Então, explicado aí por que que a temperatura de ebulição aumenta quando a gente acrescenta um soluto, tá? E lembrando também que a temperatura de ebulição aumenta e o ponto de congelamento reduz, tá? A temperatura de congelamento, ela fica menor, tá bom? Show de bola, aí já é uma outra propriedade coligativa chamada crioscopia. Letra C. Porque depois de ser acrescentado sal à água do caldeirão, a água do interior da garrafa também entrou em ebulição? Bom, galera, se a gente acrescentou sal, significa que a gente aumentou, como eu expliquei anteriormente, a temperatura de ebulição da água do caldeirão. Se a gente aumentou a temperatura de ebulição da água do caldeirão, a gente criou um desequilíbrio térmico, porque agora, digamos que essa temperatura aí não é mais 100, é 103 graus Celsius. Então, a água do caldeirão foi para 103 Celsius e a água na garrafa está a 100 Celsius, que estava em equilíbrio anteriormente. Então vai começar a ter um fluxo de calor aí entre as duas e a água que está na garrafa vai começar a entrar em ebulição. É basicamente isso, galera. A gente criou uma diferença de temperatura, isso vai gerar um fluxo de calor e a água que anteriormente estava estável a 100 Celsius sem entrar em ebulição na garrafa, agora vai entrar em ebulição. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo exercício.